Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Estou começando aqui mais uma live, roda de conversa, grandes temas da ciência. O tema de hoje vai ser a arte de falar bem em público, dicas de como fazer boas apresentações científicas. Essas lives são uma iniciativa da equipe de física do campus Duque de Caxias do IFRJ, que é uma instituição federal. Então, de onde eu me chamo Rafael, sou professor de física e entusiasta da divulgação cientista. E o que significam essas lives? De onde eu estou falando? O Instituto Federal é uma instituição pública de ensino gratuita, onde estudantes podem estudar cursos do ensino médio, superior, e essas lives são uma tentativa de divulgar o Instituto e trazer essa realidade para a gente conhecer vários temas, divulgar parte do nosso trabalho. Eu trouxe hoje aqui como convidado o professor Vinícius Munhoz, que também é professor de física, e eu vou deixar ele se apresentar rapidamente, também falar um pouco sobre a trajetória dele, como ele chegou no IFRJ, o que ele estudou para chegar até ali. Tá? Pode ficar à vontade de se apresentar. Bom dia, gente. Primeiramente, agradecer aí ao convite do Rafael e a presença da Mônica aí para nos ajudar na interpretação. Fico feliz de participar com vocês aí com esse tema. É um tema que eu gosto muito, apesar de eu sou licenciado em física, né? Professor de física já há quase 15 anos, e fico feliz assim de poder compartilhar um pouco com vocês sobre um tema que eu gosto. Na verdade, minha formação eu sou licenciado em física, mas eu tenho mestrado em ensino de ciências, né? Eu caí para a parte de ensino, saí um pouco da área dura, e faço hoje doutorado também no IFRJ em ensino de ciências, que é minha paixão, assim, trabalhar com essa parte de ensino mesmo. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa coisa de falar, né? As pessoas pensam que todo professor ele é especialista em falar em público. E a gente sabe que a realidade não é bem essa, né? Principalmente quem é aluno vê às vezes os professores falando, fica, nossa, esse aí não tá bem na área dele. Mas isso é uma coisa de prática, de técnica. Mas na hora que a gente começar a falar, não sei se já é para começar a falar, Rafa? Não, foi engano aí. Eu só É, estou compartilhando para ficar disponível, mas pode continuar. Não, mas é isso. Então, assim, Se eu apresentando. tenho essa formação, né, de licenciado em física, já trabalho como professor há 15 anos e já trabalhei tanto na rede estadual de ensino quanto na rede privada e tive contato com diversos grupos, né, de estudo, assim, tipos de aluno diferentes, seja do aluno com mais acessibilidade, com menos acessibilidade. A gente sabe que tem uma diferença muito grande, mas acho importante que com o surgimento da tecnologia, a gente tem uma democratização maior a esse acesso. Óbvio que ainda não na sua totalidade, mas eu acho muito importante a gente conseguir trazer isso, aqueles conteúdos no sentido que são fora do currículo, né? E trazer isso para aqueles que não têm contato com tanta tranquilidade. Essa apresentação mesmo hoje que eu vou fazer com vocês aqui é uma adaptação de uma palestra que eu trabalho com os meus alunos lá do IFRJ. Eu já sou docente da casa há 4 anos. E na hora que eu estiver falando, acho que eu vou conseguir mostrar para vocês um pouquinho disso. Muito bom, Vinícius, assim, conhecer sua trajetória, né? Você foi ex-aluno do IFRJ e hoje é professor do IFRJ, está fazendo, se especializando, fazendo seu doutorado aqui também no IFRJ. Não, aqui dentro do IFRJ a gente tem muitas opções de ensino, opções de extensão, projetos de pesquisa, e a gente quer mostrar um pouco disso, o trabalho dos nossos colegas e também trazer convidados de fora. Então Você vocês cria estão da casa, muito né, Rafa? O bem-vindos. pessoal brinca com isso aí. Cria da casa. Eu estudei na UERJ, né, mas eu acabei fazendo uma pós-graduação no IFE, então também sou um pouco ex-aluno de IFRJ. Uhum. Então vamos começar aqui logo, né, para que a gente veio, né, a temática da apresentação, a arte de falar bem em público. É importante a gente saber se expressar, saber se comunicar. Para mim está sendo aprendizado também. Toda vez que eu escuto essa palestra do Vinícius, eu aprendo um pouco os erros que eu costumo cometer, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? Como professor, como profissional de qualquer área, a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, muito bem-vindo. Gostaria de agradecer mais uma vez a Mônica, né, pela
colaboração com a gente hoje e agradecer a quem estiver ouvindo. Já estamos com 11 pessoas e podem mandar perguntas à vontade, no momento que quiser. Quando for oportuno, eu transmito as perguntas aqui para o Vinícius e ele vai responder todos os questionamentos. Vou colocar numa outra tela aqui para vocês conseguirem enxergar a apresentação e ele vai começar. Pode mandar bala aí, Vinícius. Valeu, Rafa. Obrigadão. Bom, gente, na verdade, assim, quando a gente fala dessa arte de falar em público, né, parece que a gente vai vir aqui com uma receitinha de bolo, onde eu vou trazer para vocês aqui como deve ser o passo a passo de uma apresentação. Esquece isso. É óbvio que eu vou trazer para vocês aqui alguns tópicos para a gente poder conversar, mas, na verdade, como eu frisei bem aí nessa parte em amarelo, aí no subtítulo, né, são dicas de como fazer apresentações. A gente voltou a apresentações científicas, porque a gente trabalha, né, na equipe de física, tenta fazer esse tipo de apresentação, mas a ideia em si é vocês terem um contato com essa arte de falar, né? E todo mundo se comunica. Então, quando a gente fala dessa comunicação, a gente tem que ter em mente que existem alguns pontos que a gente precisa trabalhar, principalmente para aquelas pessoas que se consideram tímidas, para aquelas pessoas que têm uma dificuldade extrema de falar em público. E a gente vai discutir um pouco sobre isso, do porquê que tem essa dificuldade, o que faz com que você, às vezes, não tenha essa facilidade de falar em público. E quando a gente fala esse falar em público, entra de forma geral, tanto numa apresentação mesmo, valendo alguma coisa, seja para trabalho, seja para escola, ou às vezes no ato de se comunicar com um amigo, com um colega, ou com um colega de trabalho e tal. Então, essa arte de falar em público é um processo que todos nós temos de experiência durante a nossa vida inteira. A partir do momento que a gente nasce e começa a aprender os signos, né, os sinais, a gente começa a querer se comunicar. É da natureza humana. Agora, como a gente faz isso, aí que a gente pode estudar um pouquinho e trabalhar um pouquinho. Então, na verdade, essa apresentação, ela é uma apresentação adaptada da palestra que eu faço com os meus alunos todo ano, a gente trabalha com graduação, né, então também tem essa necessidade deles de formarem bons professores, mas a ideia mesmo é que vocês não se prenderem num roteiro. Eu vou apresentar para vocês alguns pontos e a gente depois discute em cima deles, beleza? Se vocês tiverem pergunta, é só fazer no chat aí que o Rafael depois vai fazer para mim. Então, vamos lá. Eu gosto de começar sempre uma apresentação com uma frase, né? O preço da perfeição é a prática constante. Quando a gente fala isso, né, perfeição, parece que está jogando uma carga muito forte em cima da pessoa, né? Tu já treme na base só de falar assim, nossa, mas eu tenho que ser perfeito. Não, gente, não é questão que você vai fazer apresentações perfeitas o tempo todo. Primeiro que isso é uma questão de prática, como a frase está dizendo. Então, vocês precisam treinar para poder fazer boas apresentações. Mas esse treino é uma coisa que leva em consideração toda a experiência de vida que você tem. Você pode ter tido contato com alguns grupos sociais no decorrer da sua vida, dependendo da trajetória de educação que você teve, dependendo da forma do convívio social que você tem. E isso faz com que você adquira algumas experiências que outras pessoas ainda não tiveram. Por isso que é uma questão de prática. Todo mundo que treina pode fazer uma boa apresentação. Pode utilizar dos recursos de linguagem, da oratória, da retórica a seu favor. Mas isso é treino. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês não entre nessa apresentação de hoje aqui achando que a gente vai trazer uma receitinha de bolo para poder todo mundo aqui seguir numa ordem perfeita. Não. Cada um de nós, a gente tem um timing de aprendizado, a gente tem algum tipo de dificuldade, a timidez ela pode bater mais forte ou não, e esse tipo de coisa que é importante a gente pensar. Então, eu trago para vocês aqui algumas informações. Quando a gente fala de apresentação, a gente pode usar tanto as nossas palavras, quanto a nossa voz, né, o nosso tom de voz, timbre vocal e tal, e a expressão corporal. Então, olha esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui. As informações que vocês vão ver nessa apresentação estão em 2 livros, eu vou mostrar para vocês no final da apresentação, tá bom? Mas você pode ver aí que as nossas palavras elas representam 7% da nossa comunicação. Às vezes, se você levar em consideração a expressão corporal e o tom de voz, ela representa a maior parte desse tipo de comunicação quando a gente vai fazer. Todos os 3 aí representam comunicações, mas às vezes a gente pensa que é o que a gente está falando que é mais importante. Mas a nossa expressão corporal e o nosso tom de voz, eles são essenciais para você cativar um público ao qual você vai passar uma mensagem, certo? Seja numa apresentação formal ou numa apresentação informal como essa que eu estou fazendo com vocês aqui. Então, pensem bem nisso aqui. A gente sempre tem aquela ideia de que o que a gente fala que acaba sendo o mais importante. É óbvio que a mensagem é importante, é ela que você quer passar. Mas a forma como você vai falar faz toda a diferença se aquela mensagem de fato vai chegar
na pessoa que você quer que escute ou leia essa mensagem, né? Ou a forma como isso vai se traduzir em conhecimento para aquela pessoa que está te ouvindo, certo? Então, vamos lá. Se a gente fosse pensar numa estrutura ideal de uma apresentação, eu trago para vocês esse quadro aí. Como eu volto a dizer, não pensa na questão formal. Isso aqui seria uma ideia, né? Como é que seria, então, essa apresentação? Você, primeiro, ia se apresentar, como o Rafael colocou aqui para eu fazer, mostrar quem eu sou, de onde eu vim e tal. Particularmente, dependendo dessa apresentação, a gente coloca o que a gente é e o que a gente estudou para poder dar um certo gabarito daquilo que a gente está falando, mas isso não é uma necessidade. Você faz uma apresentação para você dizer quem você é, de onde você veio, e você criar um pouco de empatia com as pessoas que estão te ouvindo, né? Quando você fala de conquistar a atenção do público numa abertura, é importantíssimo. Eu estou falando com vocês aqui. Se esse tema é um tema que não agrada a vocês, vocês nem vão até o final dessa apresentação. Agora, a maneira como eu estou falando vai cativar vocês, às vezes, a prestar atenção em mim. E é óbvio que o que eu estou trazendo aqui de conteúdo, ela pode ser importante para você ou não. Se não for, você pode ver aqui o interlocutor, pode se transformar num interlocutor em que não vai ter sentido nenhum isso que você está aprendendo aqui, certo? Qual é o desenvolvimento? Você tem que sempre se aprofundar no tema, você tem que apresentar um argumento do porquê que você está mostrando aquilo, porquê que você acredita naquilo. E esse é um grande diferencial. Se você fizer uma abertura coesa, em que você chame as pessoas e as pessoas se sintam à vontade de participar da tua apresentação, você já ganhou o público. Mas se, passado alguns minutos, você mostrar que o que você está falando, como diz o termo popular aí, né, está enchendo linguiça, né, você meio que acaba não trazendo a confiança daquele público para você. E essa atenção se dispersa no decorrer do tempo da apresentação. Então você precisa, além de conquistar esse público no início, fazer com que ele sinta que é importante escutar você. E depois que passa isso, você tem que finalizar acreditando na ideia que você trouxe, acreditando em você. Se você está trazendo uma ideia e essa ideia é uma ideia que as pessoas não compram, e nem você compra, elas vão olhar para você e vão falar assim, pô, se esse cara não está comprando a ideia, por que eu vou ter que comprar? Então você tem que acreditar naquilo que você está falando. Essa é uma estrutura básica de uma apresentação. Só que, como eu falei com vocês, eu vou subverter um pouco. Eu não vou ficar nos tópicos em si. Então eu vou trazer para vocês 5 tópicos. E a gente vai falar sobre 5 tópicos de uma boa apresentação que cada um de nós devemos dar ênfase para estudar. Agora, volto a dizer, não existe uma ordem. Não é porque o primeiro tópico que eu estou colocando é mais importante do que o último, não. São 5 tópicos e cada um de vocês vai ver qual que você se identifica mais, qual que você tem mais dificuldade, e aí a gente vai estudar um pouquinho em cima deles, beleza? Então, o primeiro tópico, vou beber um pouquinho de água aqui, é o próprio orador, o apresentador. Pensa comigo, você vai fazer uma apresentação. Se você não sabe das suas potencialidades, não sabe daquilo que você se julga capaz, você não sabe como você vai usar isso a seu favor. Todo apresentador, ele tem os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E a gente precisa fazer uma autoanálise e, através dessa autoanálise, a gente descobrir quais são esses nossos pontos fortes e quais são esses nossos pontos fracos. Tanto para vocês quanto para mim. Todo mundo que vai fazer uma apresentação deveria fazer isso no início dessa apresentação. Então, eu vou trazer para vocês alguns tópicos aqui. Então, pensa comigo. Autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é tudo. Se você se conhece, se você sabe quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, você sabe aonde você vai jogar a sua energia para aprender aquilo que você ainda não sabe fazer. Não adianta você querer fazer uma apresentação e passar a imagem de um personagem. Você tem que ser você o tempo todo. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu sou uma pessoa que falo bem rápido. E, às vezes, dependendo do grupo que eu estou, falar rápido atrapalha. Porque o grupo que está ouvindo pode ser um grupo em que entende de uma forma mais vagarosa. Então, eu preciso saber para quem eu estou falando e preciso conhecer essa minha limitação. Porque no meu dia a dia, falar rápido é mais fácil do que falar de forma devagar, vagarosamente. Então, por conta disso, eu vou sempre treinar esse meu lado para tentar falar um pouco mais devagar em determinadas situações. Todos os grupos eu vou precisar falar devagar? Não. Mas é uma coisa que eu já identifiquei em mim. Outro ponto é você sempre agir com naturalidade. Acabei de falar aí, não interprete um personagem. Se você é uma pessoa que não consegue falar com alegria o tempo todo, não adianta você ficar tentando falar com alegria.
Porque as pessoas que estão olhando para você, elas vão olhar para você e vão ver que aquele tom de alegria que você está dando, aquilo que você está falando, é falso. E isso é muito perceptível, gente. Então, é importante, através desse autoconhecimento, você, se conhecendo, agir com naturalidade. Seja você mesmo. Se você é uma pessoa mais intrínseca, mais para dentro, entendeu? Então fale como você. Mas você pode usar essa ferramenta a seu favor também. Sempre sabendo aquele ponto que você tem mais dificuldade. Outro tópico que eu coloco aí é usar a emoção na fala. Como é que se coloca a emoção na fala? Quando a gente está falando com um amigo, por exemplo, você consegue dizer para esse amigo, através de muitas ferramentas que a gente vai discutir hoje aqui, o quanto aquilo é importante para você ou não. Colocar emoção na fala é isso, é você conseguir transmitir aquilo que você quer transmitir de uma forma em que a pessoa que está te ouvindo, ela realmente faça com que compre a sua ideia. Veja assim, nossa, aquilo ali é importante para o Vinícius, aquilo ali é importante para o Rafael, aquilo ali é importante para a Mônica. Então, essa ideia daí é o ponto-chave do autoconhecimento. Então, se você juntar autoconhecimento, naturalidade e emoção na sua fala, você já tem um bom início de apresentação para você utilizar aí no decorrer da sua palestra. Agora, tem algumas dicas, eu botei um quadrinho de dicas aí que é importante para você. Gente, tudo que eu estou falando aqui não vai ser trivial para muita gente. Eu acabei, numa das chamadas de divulgação dessa apresentação, dessa live, eu coloquei assim, você se considera tímido? Então, se você se considera tímido, vem para cá para a gente conversar um pouco. Quando a pessoa é tímida, pode achar muito lindo tudo isso que eu estou falando, mas ela não vai ter facilidade de colocar tudo isso em prática. Por quê? Porque ela tem essa timidez, é uma característica dela. E aí que entra a questão da prática. A gente precisa vencer os nossos medos e praticar. Seja sozinho, seja com os amigos, seja com a família, mas a gente precisa praticar com aquelas pessoas que a gente tem um pouco mais de conforto, para que essa prática vá fazendo a gente conseguir falar a mesma coisa para as pessoas que a gente não tem conforto. Então, esse autoconhecimento é fundamental para um orador, certo? Uma outra dica são as desculpas. Vocês já devem ter percebido que em algumas apresentações que vocês tiveram na vida, seja de um professor, seja na escola, seja no trabalho, as pessoas chegam assim, ó, gente, eu fui convidado aqui para fazer uma apresentação para vocês, eu queria pedir desculpa porque não é o tema que eu domino, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Quando você faz isso, você já desmotivou todo mundo a prestar atenção em você. É óbvio que é importante você saber daquilo que você vai falar, e a gente vai tocar nesse tópico daqui para frente. Mas você não precisa ficar enfatizando as suas fraquezas no meio de uma apresentação. Quem está te observando vai perceber inúmeras fraquezas que a gente demonstra no meio de uma apresentação sem você falar nada. Agora, se você toca nesse ponto, você se descredita. Você se coloca como uma pessoa que, de fato, não sabe daquilo que está falando. E aí, você não consegue manter a atenção daquela pessoa, da pessoa que está te ouvindo. E aí, mesmo que você domine parte desse assunto, aquela pessoa já não vai ter mais atenção em você. E se ela não tiver mais atenção em você, não adianta. Você pode ser o melhor orador daquela parte daquele assunto. Mas se você já fez aquela pessoa não ter atenção em você, não vai adiantar de nada. Então, não peça desculpas no início de uma apresentação. As pessoas que estão te ouvindo, elas vão saber das suas fragilidades só de olhar a sua apresentação. Às vezes a gente acha que é educado fazer isso, né? Como se a gente estivesse preparando a nossa plateia para um tema que você não domina. E aí você pensa, poxa, você tem 50 minutos, 40 minutos para fazer uma apresentação. Se você já começa pedindo desculpa, quem está lá no auditório te olhando, ou quem está na sala te olhando, ou aquela pessoa que está ouvindo você, né, já não vai dar mais crédito para você, certo? Então, o primeiro tópico da nossa apresentação é esse. Se conheça, haja com naturalidade e use emoção na sua fala. Mostre que você realmente quer aquilo para você ou você acredita na ideia que você está trabalhando. Se você passar essa ideia, com certeza aquela pessoa que está te ouvindo, ela já vai te dar um voto de confiança para você continuar. Tudo bem? Vamos para o segundo tópico. Outra parte importante de uma apresentação é a voz. Muita gente me pergunta, principalmente por eu trabalhar dando aula para graduação também, né? Na hora de você dar uma aula, na hora de você fazer uma apresentação, existem pessoas que têm dificuldade de conhecer a sua voz.
Mas quando a gente fala de voz, a gente tem alguns aspectos dessa voz que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, a sua identidade sonora. Você se conhece, você sabe quando você se escuta, o som é diferente do que outras pessoas escutam você. A gente não vai entrar nos aspectos técnicos disso aqui, mas você conhece, você reconhece a sua voz. Então você sabe se a sua voz é mais aguda, se a sua voz é mais grave. E isso tem um impacto naquelas pessoas que estão te ouvindo. Então, se você tem um cuidado de se conhecer também nessa questão, de saber como a sua voz impacta aquelas pessoas, você pode construir a estrutura daquilo que você está falando de uma forma diferente. Por exemplo, eu posso falar com vocês impostando a minha voz de uma forma que não fique cansativo vocês me ouvirem. Se eu ficar falando agudo o tempo todo ou ficar falando grave o tempo todo, eu vou criar incômodo para aquelas pessoas que estão me ouvindo. Se eu falar agudo, fica uma coisa irritante, uma sensação irritante no que você está ouvindo. Se eu falo muito grave, dá sono. Então você tem que buscar, sabendo dessa identidade sonora que você tem, buscar acrescentar detalhes que te ajudem nessa questão de você passar uma mensagem para alguém. Um desses detalhes seria a intensidade da sua voz. Eu posso chegar para vocês e falar de uma forma em que eu use ênfase nas minhas palavras. Eu vou falar da expressividade daqui a pouco. A ênfase é uma característica importantíssima, porque eu consigo fazer vocês prestarem atenção em mim, às vezes na forma como eu falo para vocês uma determinada mensagem. A velocidade da fala eu já comuniquei a vocês, né? Cada um tem a sua. Tem gente que fala lento demais, tem gente que fala rápido demais, e dependendo do público que você tenha, você tem que saber dosar um pouco isso. A dicção de falar claramente é importante também. Porque quando você começa a falar alguma coisa e as pessoas que estão te ouvindo, elas não conseguem ouvir direito aquilo que você está falando, elas param de prestar atenção em você para perguntar para a pessoa do lado o que foi que ele disse, né? Ou o que foi que ela disse. E quando faz isso, ela já perdeu a atenção. Vocês estão percebendo que o tempo todo a gente está falando de recursos que prendam a atenção da plateia? Esse é um ponto importantíssimo. Essa expressividade que tem aí. ênfase e inflexão. A gente vai falar um pouco disso falando de um exemplo. Mas antes de eu falar desse exemplo, eu queria falar para vocês um pouco dessas dicas aí. Vocês precisam estudar a voz de vocês e saber quais são as características que a sua voz tem. Para você saber o que tem de, entre aspas, chato na sua voz ou o que você pode melhorar. Muita gente fala isso porque eu conheço pessoas que têm dificuldade de falar única e exclusivamente porque se entendem como uma voz chata. Eu falo, gente, como é que pode isso? Você precisa se comunicar. Você vai achar sua voz chata e não vai querer falar com uma outra pessoa? Isso pode ser trabalhado também. Você pode começar a gostar da sua voz. Mas isso é uma questão de você trabalhar e, às vezes, até mesmo procurar uma fonoaudióloga, ver se você tem algum tipo de problema físico, algo que pode ser trabalhado. São coisas que a gente pode verificar e não é vergonha nenhuma a gente pensar nisso, né? Eu botei uma questão aí de pausas. Eu vou falar dessa questão de pausa justamente com o meu exemplo. Leiam comigo essa frase aqui. Ó. Estão vendo que tem uma frase aí, correto? Então, todo mundo, vou dar um tempinho para vocês lerem aí. Cada um vai ler de um jeito. Perceba comigo. Minha avó fez um bolo para mim no meu aniversário. Essa frase é uma frase comum, né? Todo mundo que tem vó gosta de receber um bolinho da avó aí no seu aniversário, correto? Então, agora preste atenção. Eu posso ler essa frase de maneiras diferentes e a pessoa que está recebendo essa informação vai entender que, para mim, parte dessa frase tem mais valor do que outra. Então, vamos lá. Preste atenção comigo aqui. Ó. Eu posso ler essa mesma frase assim, ó. Minha avó fez um bolo para mim no meu aniversário. Então, quem é mais importante aí? É a minha avó. Quando você faz isso, você está passando para aquela pessoa que está te ouvindo que a sua avó tem um valor para você maior do que o bolo e maior do que o seu aniversário. Minha avó fez um bolo para mim no meu aniversário. Então, quando a gente faz isso, a gente está utilizando a linguagem a nosso favor. A gente está mostrando para aquela pessoa que a avó é um ente muito querido para a gente. E isso é uma percepção implícita que a plateia tem. Ela não vai ficar prestando atenção nisso à medida que você está falando, mas à medida que você fala, isso se faz presente para aquela pessoa que está ouvindo. Olha só, mudar um pouco agora. Ó. A minha avó fez um bolo para mim no meu aniversário. Olha só a diferença.
a minha avó fez um bolo para mim no meu aniversário. Nesse caso, fica claro que você adora bolo, entendeu? A sua avó foi o agente que fez o bolo, mas o importante para você foi receber o bolo, certo? Agora, eu posso fazer isso aqui também, ó. A minha avó fez um bolo para mim no meu aniversário. Já pensou? Aquela pessoa que tem irmão, né? Vamos falar um caso de irmãos aí que todo mundo já deve ter passado por isso. Você tem o teu aniversário, a tua mãe, a tua avó vai lá e faz um prato de comida especial para você, fez um bolo para você. Quando você fala assim, a minha avó fez um bolo para mim no meu aniversário, a ênfase está em mim. Eu estou feliz porque eu fui lembrado, eu me tornei especial naquele momento, certo? A mesma coisa acontece quando eu passo essa frase para o meu aniversário. Ó. Minha avó fez um bolo para mim no meu aniversário. Você perceba que tem uma diferença. Na frase anterior, o importante é o para mim, sou eu, né? Quando eu boto a frase seguinte, o importante é o meu aniversário. Então, eu sou uma pessoa que gosta de comemorar. Eu sou uma pessoa que gosta, né, de viver o aniversário dessa maneira. Então, vocês percebam como é que o que você fala pode ter significado diferente para aquelas pessoas que estão ouvindo? Só pelo fato de você utilizar a ênfase na palavra correta. Poxa, pensa comigo. Eu vou falar com vocês assim, o Rafael ganhou 10 milhões de dólares. Olha a vibração que eu estou colocando. 10 milhões de dólares. Aí, Rafa, 10 milhões de dólares para você, muito dinheiro. Né? Olha só, estou passando ânimo? São 10 milhões, gente. Eu não falaria assim, eu falaria, gente, o Rafael ganhou 10 milhões de dólares. É muito dinheiro. Então, isso que é a diferença. Às vezes você quer dar ênfase no que está acontecendo, e quando você fala, você passa ânimo de quem não está nem aí, nem a fim de falar nada. 10 milhões, gente. São 10 milhões. Pô, Rafa, divide comigo aí. 10 milhões, né? Não vai fazer falta para tu, não. A gente está aqui fazendo live. Enfim, faz muita diferença você utilizar uma palavra com a ênfase correta. As pessoas que estão ouvindo, elas percebem empolgação na tua fala. Elas conseguem saber que você realmente está passando a ideia que você quer que elas comprem. E isso depende muito da forma como você fala. Então, tá vendo? A voz, ela tem um papel fundamental numa apresentação. Vamos lá. Outra coisa é um outro tópico que muitos oradores nem colocam. Eu vou passar rápido por eles, mas é importante também. Você tem que estudar o seu público. Quando você estiver falando para uma plateia, você precisa saber, nessa plateia, como é que ela é. Se você estiver fazendo uma apresentação para um grupo de médicos, por exemplo, é uma coisa. Se você estiver fazendo uma apresentação para um grupo de adolescentes, é outra. E você tem que adequar o vocabulário, porque se você ficar usando um vocabulário técnico, as pessoas que não são da área não vão entender de nada, e aí não vão querer prestar atenção em você. Se você ficar usando também um linguajar muito coloquial, muito do dia a dia, as pessoas também que são mais cultas, entre aspas, né, elas vão olhar para você e falar, quem é esse cara para falar para mim? Então a gente precisa estudar, né, a plateia que a gente tem, para a gente saber o vocabulário que a gente vai usar. Isso depende muito de você. Estude seu público. Cuidado com esses exageros. Às vezes você quer usar uma gíria, quer fazer uma coisa assim, se for para um grupo de adolescentes, um grupo da informalidade, vai ser super tranquilo, vai ser super válido. Eu dou aula para adolescentes e adultos jovens, né, que estão começando agora a vida profissional deles, e a gente usa as palavras do dia a dia. Carioca raiz, puxa o S, fala um monte de coisa. Tudo isso daí a gente utiliza no nosso dia a dia. Isso não quer dizer que seja a única forma que eu saiba me apresentar. É porque eu sei o público com que eu trabalho. E aí eu vou me impor ou vou mostrar a minha voz de uma maneira diferenciada. Aquela mensagem que eu estou passando vai ter um valor diferenciado. Beleza? Então, cuidar do vocabulário é muito importante. Cuidado com os vícios de linguagem. E, gente, pensa comigo, eu não estou falando aqui de você falar, né, na formalidade o tempo todo, não. Pelo contrário. Se você trouxer uma apresentação totalmente formal e o grupo que você estiver trabalhando seja um grupo jovem, ele não vai dar atenção para você de jeito nenhum. Agora, é importante você ter esse cuidado, mostra um certo capricho com o teu tipo de apresentação. Vamos prosseguir, então? Aí vem a parte aqui que eu gosto muito, a expressão corporal. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui uma pesquisa antiga. Essa pesquisa nem está atualizada, mas se naquela época já era assim, olha só esses dados aí. No ano de 2000, a capacidade de atenção humana era a média de 12 segundos. Em 2013, caiu para 8. Imagina quanto está agora, em 2020. Eu procurei esses dados recentes e não achei. Mas a ideia aqui é só para mostrar para vocês a questão de tempo e como isso faz diferença para a gente.
Vocês já perceberam que quando vocês estão num telejornal e vocês conseguem ver as pessoas, o âncora falando com vocês, tá lá o William Bonner falando com todo mundo. Você consegue perceber que a câmera está filmando ele aqui, aí daqui a pouco ele vira de lado e está falando com uma outra câmera, daqui a pouco ele levanta e vai até o telão para levar uma informação. Por que ele faz isso? Por que ele utiliza desse recurso? Porque o ser humano ele tem dificuldade de ficar olhando para a tela e manter a atenção dele. Por isso que eu falei que usar essa apresentação aqui no formato de live é uma adaptação minha, porque é difícil, eu tô podado aqui, eu não estou podendo usar todos os recursos corporais que eu tenho a meu favor para prender a atenção de vocês. Mas eu acho interessante porque eu queria trazer justamente essa parte, que é uma das partes, para mim, mais importantes. Eu botei frisado aí, o corpo fala. E isso é muito importante. Vocês estão percebendo que à medida que eu estou falando aqui, eu estou usando as mãos, eu tentei colocar a câmera de uma forma em que ela pegasse um ângulo maior e eu pudesse trazer as mãos para vocês. E isso faz com que a gente consiga trabalhar de uma forma diferenciada. As mãos, o corpo, a postura, ela faz com que a pessoa que está te olhando perceba que o que você está falando é importante para ela. O teu corpo fala tanto quanto as suas palavras. Se você chega numa apresentação desleixado, com a postura toda largada, e a pessoa que está te olhando, está te avaliando, ou está fazendo algum tipo de análise sobre você, vai pensar, poxa, essa pessoa não está aqui a fim de fazer essa apresentação, certo? E isso é importante. Isso vale tanto para apresentações de trabalho, para apresentações de escola. Isso é um tópico dos 5 que mexe muito com aquele que está ouvindo, a sua expressão corporal. Use isso a seu favor. Eu conheço pessoas que são excelentes oradores, não pelo aquilo que eles falam, mas pela forma como eles falam aquilo que eles trazem como mensagem. Às vezes, a mensagem deles é curtinha. Você pode fazer uma apresentação de 5 minutos, de 3 minutos, mas a forma como ele faz cativa você de uma tal maneira que você fica com aquele gostinho de, poxa, queria mais, queria que isso acontecesse mais vezes, eu queria que ele falasse mais, porque o que ele está falando está me agregando, está trazendo conhecimento para mim, está fazendo com que seja importante para mim o conteúdo que ele está trazendo. E esse é a chave, é você conseguir fazer com que aquilo que você tem que falar seja, de fato, um agente de convencimento para aquela pessoa que está te ouvindo. Ela precisa se convencer que ela precisa daquilo, certo? E isso, na neurolinguística, eles falam muito sobre o poder da manipulação da linguagem, né? A gente usa a palavra manipulação, as pessoas ficam assustadas, né? Tipo, gente, existe a manipulação ruim, né? Mas existe uma manipulação também no sentido de você fazer, às vezes, o interlocutor perceber aquilo que ele não percebeu, certo? E isso é uma habilidade do orador também. Então, gesticulação, postura, a expressão do rosto, do olhar, certo? Nesse tipo de palestra, o que eu faço com as pessoas que estão no auditório, né? Eu vou andando de um lado para o outro e eu fico olhando nos olhos dessas pessoas. Quando a gente olha nos olhos, a primeira reação que as pessoas têm é de virar o olhar, porque elas se sentem intimidadas, elas se sentem invadidas. É como se você estivesse entrando na alma daquela pessoa pelo olhar, porque não é comum as pessoas conversarem com as outras olhando nos olhos. Elas têm dificuldade disso. Porque quando você olha nos olhos de uma pessoa que está te ouvindo, é difícil você mentir, é difícil você enganar. E aquela pessoa, ela consegue perceber verdade naquilo que você fala ou não. Então você fica fragilizado. Então perceba isso. Às vezes você está conversando com um amigo seu, aí você está conversando com ele, quando o cara começa a olhar muito para você, ou a menina, olhando nos seus olhos, você faz o quê? Você vira, porque você fica intimidado. Isso é um exercício. Tente conversar olhando nos olhos da pessoa. Você vai conseguir ver a importância e a transparência daquilo que a pessoa está falando para você. Certo? Bota no final aí, seriedade ou descontração? Depende muito da tua palestra ou da tua apresentação. Você pode ser uma pessoa altamente descontraída e você cativar o teu público a essa descontração. Mas você pode ser também uma pessoa que não se sente confortável com esse jeito descontraído de ser. Então, às vezes, a seriedade ela pode ser uma estratégia melhor para você. Volto a dizer, vocês conseguem perceber como que o primeiro tópico está relacionado a todos os outros e vice-versa? Isso aqui não é uma receita de bolo. Vocês precisam trabalhar aqueles tópicos que vocês sentem mais dificuldade. Talvez você que está aí ouvindo possa pensar assim, a expressão corporal eu domino, eu falo com as mãos, falo com o corpo, eu estou bem, mas eu tenho uma certa dificuldade de reconhecer minhas falhas e as minhas facilidades, né? Então, o que eu vou fazer? Aí tem uma
um recurso, uma dinâmica que eu faço com os meus alunos, que é muito importante que vocês podem fazer em casa. Pega um fósforo, certo? E pega 2 palitos de fósforo, e você acende um e fica falando para uma pessoa que está do seu lado as qualidades que você tem, até que você termine o fósforo termine de pegar fogo, certo? Se você riscou, ele apagou logo em seguida, acabou o tempo. E você faz a mesma coisa com o fósforo, só que falando agora os seus defeitos. Vocês vão perceber que existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de reconhecer os seus defeitos. Assim como existem outras pessoas que têm dificuldade grande de reconhecer as suas qualidades. Então, cada tipo de pessoa existe uma facilidade ou dificuldade diferente para uma oratória. Por isso que não precisa ser aqui uma receita de bolo para vocês. Mas a gente está tratando justamente dessas dicas, certo? Faz essa dinâmica que você vai ver como é que é. Mas não pode fazer sozinho, não. Tem que ter alguma pessoa do seu lado. Porque você vai se sentir ou não intimidado perto dessa pessoa de assumir qualidades ou assumir defeitos, certo? Existem variações dessa dinâmica. Você pode fazer a mesma coisa, só que falando do colega, né? E aí você vai perceber que, às vezes, essa pessoa tem mais facilidade de encontrar defeito nos outros do que qualidade. Então, são vários tipos de variações dessa dinâmica que faz com que a gente aprenda um pouco mais sobre si mesmo e sobre as pessoas que estão lá do outro lado. Então, para mim, é muito importante vocês levarem em consideração todos esses tópicos, porque cada um de vocês vai ter uma dificuldade ou uma facilidade maior ou menor em algum deles, certo? Então, vamos lá. O último tópico que eu queria trazer para vocês é o discurso, é o conteúdo. Mas não entenda que ele é o menos importante porque está em último, não. Pelo contrário, ele tem uma importância fundamental aqui. Ninguém consegue falar ou passar entusiasmo ou cativar uma plateia sobre um assunto que não domina, certo? Você precisa dominar aquilo que você está falando. E isso é treino, gente. Estude. Às vezes a gente acha engraçado, porque, por exemplo, eu passo um seminário para os meus alunos de física. Aí eles ficam nervosos porque estão fazendo a pesquisa e estão aprendendo algum assunto assim que, na verdade, eles não dominam, estão aprendendo naquele momento, e o seminário é daqui a 15 dias, e ele não consegue se preparar. Parte desse nervosismo vem justamente dessa questão de eles ficarem sem ter domínio do que está sendo falado. Então, uma dica que eu dou é justamente você pegar o conteúdo como um todo e se aprofundar numa parte dele. Quando você se aprofunda nessa parte, você domina essa parte, nessa parte você fica mais tranquilo. E aí vem a questão da prática, de você conseguir, pegando aos pouquinhos, as partes que você ainda não domina. Fazendo isso, vocês vão perceber que essa timidez, esse nervosismo, aos poucos, eles vão acabando. Mas vai depender muito de vocês. Uma boa apresentação sempre depende da pessoa, em descobrir e assumir para si mesmo quais são as suas dificuldades. Certo? A mensagem ela é muito importante. Eu posso trazer uma mensagem para vocês de uma forma que ela seja, que crie um impacto naquela pessoa que está ouvindo, né? Ou eu posso trazer uma mensagem para aquela pessoa que está ouvindo, não vai fazer diferença nenhuma. E a mensagem é exatamente a mesma. Por isso que é importante, conquiste a sua plateia. Faça com que aquelas pessoas que estão te ouvindo prestem atenção em você de alguma forma. Essa é a questão principal. Por exemplo, a gente está aqui numa live. Numa live eu posso trabalhar de forma informal, mas eu perco alguns tipos de recursos de linguagem corporal. Mas eu consigo cativar. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão fazendo perguntas aí estão justamente perguntando sobre como fazer determinadas coisas, como ter uma postura corporal correta, como falar com ênfase, como se autoconhecer. Isso tudo são dúvidas que cada um de vocês podem ter. E a gente vai também daqui a pouco falar um pouco sobre elas. Mas o importante, gente, no discurso, estude o tema, estude aquilo que você vai falar. Não fala sobre coisas que você não domina, porque se você falar sobre coisas que você não domina, é certeza de que quem está te ouvindo vai perceber que você não domina aquele assunto. E aí a pessoa já descredita você. Você não consegue manter a atenção dela. Nós estamos aí com quase 40 minutos de live. Entendeu? Se uma pessoa está aqui do início ao fim, é porque está achando interessante. E por que está achando interessante? O que eu fiz que para você é interessante estar aqui esse tempo escutando o que eu estou falando? É esse tipo de pergunta que o orador deve fazer quando ele vai fazer uma apresentação. E ninguém nasce sabendo de todas essas técnicas. Cada um tem uma história, né? E para a gente poder entender um pouco isso, como esses 5 tópicos juntos, eles trazem para a gente uma informação
de conhecimento importante, eu vou falar com vocês um exemplo. E esse exemplo daqui eu vou pedir uma licença poética, porque é um exemplo particular meu, um exemplo que aconteceu comigo, que eu abro para os meus alunos justamente nessa apresentação, nessa palestra, e vou abrir com vocês aqui também agora, mas não vou citar nomes, ok? O que acontece? Eu fiz licenciatura em Física, como o Rafael colocou aí no início, né? E estudei no próprio IFRJ, então foram 4 anos de curso, sendo que eu consegui tirar do IFRJ tudo que eu podia e que ele me ofereceu. Eu fui bolsista de iniciação científica, eu fui monitor de algumas disciplinas lá no IFRJ. E nesse momento, eu tinha um amigo, que hoje é meu colega de equipe, o Marcelo, né, que trabalhava como monitor no laboratório de física, e eu era monitor de cálculo, se eu não me engano, na parte acadêmica. Sendo que a gente tinha uma disciplina em que a professora tinha passado para a gente de fazer um experimento de baixo custo, e esse experimento de baixo custo seria desenvolvido na aula seguinte, né? Ela tinha marcado uma aula e tal. Só que nesse período, era um período em que a monitoria estava bombando, que é período de prova, os alunos procuram a monitoria e a gente estava dando atenção a esses alunos. E eu estava tão envolvido com esses alunos que eu esqueci dessa prática, que eu tinha que montar uma prática de baixo custo. E aí, nesse mesmo dia, eu chegava mais cedo para dar a monitoria, né? E chegou um dos colegas meus de classe com um experimento todo bonitinho, todo bem feito, né? E a gente tinha que apresentar esse experimento, como que a gente daria aula com esse experimento. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer para sair dessa situação? Porque isso devia ser, 4 horas da tarde e a aula da professora era 7h30 da noite, certo? Então, o que eu fiz? Eu pensei e falei assim, ó, calma aí. Falar eu sei, e eu sei o que eu posso fazer. Mas como é que eu vou fazer esse tipo de experimento? Eu fui num barzinho da esquina, barzinho do seu Evaristo, né? Comprei uma Coca-Cola em lata e esvaziei a Coca-Cola sem beber. Eu estava tão nervoso com o esquecimento dessa prática que eu falei, não, eu vou esvaziar essa Coca. Aí eu fiquei com a latinha de alumínio, que era o que eu queria. Fui no laboratório de física, pedi ao professor Marcelo, que era na época, monitor do laboratório, e pedi assim, Marcelo, tu tem como me arrumar um bastão de teflon aí e uma flanela? Ele, pô, Vinícius, eu consigo pegar para você, só que tem que me devolver hoje. Eu falei, não, sem problema, cara. Aí ele me deu o bastão e a flanela. O que eu fiz? Bolei todo um experimento científico na minha cabeça. Aí eu falei, não, pronto, tá pronto, já sei o que eu vou fazer. Aí cheguei no dia da apresentação, na hora da apresentação, eram 5 alunos que tinham na minha sala. Cheguei para a professora falou, gente, ó, vamos lá, hoje a gente vai fazer a nossa apresentação do nosso trabalho e tal. Quem quer ser o primeiro? Eu? Aí levantei a mão e falei, vou ser o primeiro. Por quê? Porque não tinha parâmetro, não tinha referência. Então eu seria a referência naquele momento. Mas eu tinha conteúdo daquilo que eu ia falar. Eu peguei essa latinha de coca, deixei em cima da mesa, peguei o bastão de teflon, comecei a friccionar com a flanela e fui fazer um experimento de lei de Coulomb, né? A aproximação ou não da força elétrica com a latinha de alumínio. Foi um sucesso. A professora levantou, bateu palma, falou que era isso mesmo que ela queria, que a ideia era você fazer um experimento em que qualquer escola, sem recurso nenhum, conseguisse fazer e tal, me deu nota 10. Qual é a moral da história? Eu consegui ter feito o experimento? Não, a moral da história não é essa. A moral da história é, eu tinha uma bagagem em que eu conseguiria fazer qualquer tipo de apresentação. Me faltava o experimento. Mas com a bagagem de conteúdo que eu tinha, eu consegui pensar nesse experimento de forma rápida e fazer tudo aquilo que tinha sido pedido pela professora. E pronto. Todo mundo depois ficou me olhando e falando, nossa, mó 7-1, o cara conseguiu enganar a professora, mas não foi enganação. Eu consegui fazer aquilo que ela pediu. Só que eu não me preparei para aquilo de antemão. Só que isso faz com que as pessoas pensem assim, então você, para fazer uma palestra, você não precisa se preparar. Pelo contrário. Só que as pessoas esquecem, e é isso que eu quero mostrar para vocês, que tira um pouco do nervosismo de vocês. As pessoas esquecem que existe uma preparação na sua vida prévia, gente. A preparação não é só quando você sabe que vai dar a palestra. Você está o tempo todo, desde que você nasceu, se comunicando com as pessoas. Então, todos vocês possuem experiências prévias para poder justamente usar isso a seu favor numa apresentação. Então, usem isso. Quantos de vocês que vocês conhecem, olhando para a família, vocês veem assim, essa pessoa que é comunicativa, essa pessoa que não é. Você acha que essa pessoa fez algum curso de comunicação, algum curso de oratória? Não, simplesmente ela pegou as experiências de vida que ela teve e trouxe para ela. E isso é muito importante.
A gente não tem que pensar que a gente não está preparado única e exclusivamente porque você não leu ou não estudou aquele assunto. É óbvio que você precisa estudar e ler, porque sem conteúdo você não consegue chamar a atenção da sua plateia. Eu acabei de falar isso. Mas às vezes você tem o conteúdo, mas você fica nervoso na sua apresentação, porque você acha que não está preparado para falar. Só que você já fala a sua vida inteira. Você pode ter 15 anos, você pode ter 30, você pode ter 60. Cada ano que passa é um ano de experiência a mais de fala que você tem. O que faz você não ficar nervoso com um amigo seu íntimo e conversar com ele sobre um assunto, mas quando você vai conversar com uma pessoa estranha, você fica tremendo na base sem saber se está falando coisa certa ou não. Você está nervoso ao comunicar. Porque essa pessoa estranha, você não sabe quem ela é. Você não sabe se ela sabe mais que você, se ela sabe menos. E aí, quando você duvida do conteúdo que você tem, você fica nervoso, porque você acha que pode falar alguma coisa e aquela pessoa te desmentir naquele mesmo momento, né? Por isso que é importante você saber daquilo que você está falando, porque aí você foge dessa regrinha básica aí de ficar nervoso por falta de conteúdo, certo? Gente, eu gosto de terminar as minhas apresentações sempre com uma frase, né? E eu trouxe uma de Mahatma Gandhi para vocês hoje, que fala assim: faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Sempre o resultado vem na mesma proporção do seu esforço. E é esse esforço que vai fazer você aprender a ser um orador de qualidade, um apresentador de qualidade e perder essa timidez que você pode ter hoje. Tá bom? Muito feliz, agradeço ao convite do Rafa aí e fico muito feliz, espero que tenha ajudado vocês essa apresentação aí de alguma forma. Eu vou mostrar aqui para vocês os 2 livros que eu usei para poder montar essa apresentação para vocês. Um se chama Como Falar em Público e Encantar Pessoas, do Dale Carnegie, e o outro é do TED Talks, do Chris Anderson, certo? Então, esses livros aí estão para vocês, para quem quiser depois dar uma olhada e se interessar mais pelo assunto e aprender um pouco mais, esses livros servem de referência para vocês aí, tá bom? Muito obrigado mais uma vez aí, Rafa. Muito. Vinícius, eu que agradeço. Vou pedir, antes de falar o que eu tenho para falar, para você disponibilizar para a gente o link com o nome, a referência desses livros, para o pessoal poder, né, correr atrás desse conteúdo, tá? Eu vou mudar a tela aqui para a gente ficar aparecendo maior, porque agora vai ser o momento das perguntas, né? Então, vamos lá, assim, gente, quem chegou depois, pergunte. Quem chegou no meio da apresentação, né? Não assistiu tudo, né? Perdeu. Quer dizer, não perdeu. Vai estar disponível na página do Núcleo de Divulgação Científica do IFE, lá no Facebook, e a gente pretende postar essa live na íntegra, com todo o conhecimento que foi passado pelo nosso queridíssimo professor Vinícius. Vai estar lá e pode fazer perguntas lá, que a gente vai procurar responder também as perguntas, tanto aqui do Facebook quanto lá do YouTube, depois também, dependendo da nossa disponibilidade, claro, né? Então, agradecer muito ao Vinícius. Nossa intenção é ter apresentações por volta de 1 hora, né? Tentar não passar de 1 hora de apresentação. Não temos conseguido, porque começam as perguntas, começam os comentários, mas vamos tentar. Tá? Então, assim, eu vou ler umas perguntas. Eu tinha pergunta também, mas é melhor ler pergunta das outras pessoas primeiro. Então tem vários bom dias, boa tarde, tudo bem? Olha só, agradeço muito a presença de todos, dou bom dia a todos, são muitos, então fica difícil, se for ler todos, a gente vai passar muito do tempo. Mas tem aqui um comentário do Tiago, falando que a oratória é fundamental, e eu vou ver um outro aqui para você já falar dos 2 logo de uma vez, tá? Tem parabenização da professora Juliana, tá parabenizando, ela é coordenadora de extensão lá do nosso campus, então, né, vou pedir também que ela ajude a continuar divulgando, ela já está divulgando bastante, estão dizendo que está ótimo. Teve pessoa que demorou para achar, mas encontrou. E temos aqui uma outra pergunta da Valesca, que é nossa colega de equipe, professora de física também, do IFRJ. O que fazer quando o público perde interesse no que estou falando? Existe alguma estratégia? Vamos ver se tem uma terceira pergunta, que você já responde todas em bloco e fica mais tranquilo, né? Parabéns. Aqui. Tá. O Thiago, que fez o comentário sobre a oratória, perguntou se poderia, por favor, indicar pessoas referências sobre o tema da oratória, seja na área acadêmica ou fora dela. Eu vou
ficar só nessas 3, porque senão fica muita coisa para você responder em bloco. Depois eu pego mais 3. Tá bom. Primeiro, respondendo, então... Você está falando 3 no sentido das 2 primeiras é da Valesca, né? A Valesca fez 2 e o Thiago fez uma. Sim. Então, não, na verdade, assim, as pessoas elas tendem a perder a atenção na gente por diversos fatores. Quando eu boto para vocês esses 5 tópicos aí, pode ser qualquer um desses 5. Porque isso tudo trabalha em conjunto. A gente não tem, na verdade, como eu disse, uma receita de bolo para isso. Mas, por exemplo, você tem que sempre estudar o seu público para ver o que ele, na verdade, está demandando de você. Vou dar um exemplo. A gente, enquanto professor, acontece muitas vezes de a gente estar falando e os nossos alunos não gostarem, por exemplo, do nosso timbre de voz, da forma como a gente fala. Estou dando um exemplo aqui. Quando a gente faz isso, a gente já faz esse diagnóstico, percebe que essa questão do timbre de voz é importante para aquilo e a gente começa a trabalhar em cima dele. Como você vai mudar a sua voz, por exemplo? Tem vários exercícios vocais que a gente pode fazer no sentido de não ser redundante naquilo que a gente está falando, mas o timbre em si é uma coisa que depende muitas vezes de um especialista. Às vezes você tem algum tipo de problema vocal que você precisa de um fonoaudiólogo, por exemplo. Então você sempre tem que trabalhar em parceria com esse tipo de especialista. Mas assim, tem coisas que dependem de você. A sua postura, por exemplo. Às vezes você vai dar uma aula e você traz uma postura para o aluno de que ele não sente firmeza em você naquilo que ele está falando. Agora, isso tudo que a gente pode falar aqui, gente, só para fazer um detalhezinho, existe também aquela pessoa que não quer escutar você, né? Essa pessoa que não quer escutar você, você pode trazer a melhor apresentação possível e essa pessoa vai continuar não querendo escutar você. Isso faz parte. Existe esse público também, né? É a pessoa que não quer aprender sobre a sua ideia, né? Mas esse tipo de trabalho a gente precisa fazer. Aí você pode também identificar que, às vezes, a forma como você está passando determinada ideia não está sendo eficaz. Então você muda de estratégia na forma como você vai fazer. Isso sempre vai depender do público que você está falando. Se eu tenho uma turma de adolescentes de 15 a 18 anos, por exemplo, eu vou agir de uma maneira e, às vezes, de uma turma para outra, eu já tenho que agir de uma maneira totalmente diferente. Você tem turma que é mais apática, tem turma que é mais participativa, e isso faz um diferencial para mim, no caso, sendo professor. Mas falando de uma maneira geral, as apresentações em si, elas sempre vão depender do público que você vai falar. Agora, vamos supor que no meio de uma apresentação, acho que a pergunta da Valesca também contempla isso, você percebe que perdeu a atenção do teu público. Todo orador, ele vai ter uma dificuldade, às vezes, se ele não tiver uma bagagem, de trazer determinado tipo de conteúdo no meio da sua apresentação. Pode acontecer que você tenha feito uma apresentação e no meio dessa apresentação você teve essa dificuldade. Se você não tem um know-how, não tem ainda uma base para poder sair dessa situação assim de forma improvisada, é uma coisa que você vai carregar com você. Aquela apresentação em si foi deficitária, foi perdida, mas aí na próxima você já vem com uma carta na manga. Ó, se acontecer essa mesma coisa, eu vou saber lidar com isso dessa forma. É sempre ideal a gente trazer uma dinâmica na apresentação. Eu falei com vocês aqui do exemplo da caixa de fósforo. Eu chego aqui no início da minha apresentação e uso essa dinâmica. Por quê? Porque se eu pego geralmente duas pessoas que estão conversando de um assunto paralelo e eu faço uma pergunta para elas ou chamo elas para participar, o restante da plateia fica assim, ai caraca, ele pode me chamar também. Então se ele me chamar também, eu vou ter que prestar atenção no que ele está falando, porque depois ele pode me chamar e eu não saber do que se trata e eu vou pagar mico aqui na frente dos meus amigos. Acontece muito disso. Então, às vezes, usar uma dinâmica no início da apresentação, trazer esse público para você, isso faz com que as pessoas fiquem prestando atenção em você. Só que, como eu disse, esse tempo de atenção, ele é curto e varia de pessoa para pessoa. Então, quando a pessoa perde a atenção de novo, você tem que ter uma outra carta na manga. Então, geralmente, as apresentações hoje mais tecnológicas, a pessoa passa um vídeo curto, faz uma dinâmica, chama alguém no palco com ela, utiliza de recursos que faz com que a plateia fique o tempo todo ligada, falando, eu posso ser o próximo, eu posso ser o próximo. E aí você não quer correr o risco de ir para lá e pagar mico na frente de todo mundo, né? Então são recursos que o apresentador tem para poder manter essa atenção o tempo todo. Mas volto a dizer, depende muito do público. Sempre vai depender do público. Se for um público que não é nada participativo, você tem que criar alternativas para eles serem participativos.
se você tem um público participativo ao extremo, você tem que criar alternativas para eles não ficarem prestando atenção entre si, mas prestar atenção em você. E aí vai depender sempre do público que você tem, certo? O outro que o Thiago perguntou sobre referência na área de oratória. Thiago, eu vou ser sincero para você e vou falar o que eu penso, tá? Existem várias referências de pessoas que fazem excelentes apresentações. Só que isso depende muito do nicho que você vai fazer essa apresentação. Eu consigo fazer uma análise de um orador, independente de eu gostar da pessoa. Vou dar um exemplo para você. Existe o próprio Chris Anderson, do livro que eu coloquei, ó, esse livro aqui, TED Talks, né? Ele é, na verdade, o presidente do TED. Ele faz excelentes apresentações. Só que dentro do TED, se você botar no YouTube, né, e procurar TED, você vai ter um monte de palestras, né, com o selo TED, de pessoas excepcionais. E você vai perceber que existem características nessas pessoas dentro das coisas que eu falei com você aqui hoje, certo? Agora, isso não é uma receita, como eu disse. Por exemplo, tem uma pessoa que eu acho interessantíssima para falar, que é o Flávio Augusto, né? Ele é, na verdade, ele é o dono da WhatsApp, né? Bilionário e tal, não sei o que. Tipo assim, independente de questões políticas, ideológicas e tal, ele é um cara que fala muito bem para o público que ele tem. Ele vende muito bem a ideia dele, certo? Mas ele treinou. É um cara do subúrbio do Rio de Janeiro, certo? Periferia do Rio de Janeiro. E ele cresceu na vida. Só que isso é uma experiência de vida dele. Você não vai querer pegar uma palestra do cara hoje e fazer igual, certo? Ele tem toda uma vida de experiência em cima disso. Dificuldade que ele foi superando para chegar até onde ele chegou. Então, estou te dando um nome, por exemplo. Mas existem várias outras referências, mas se você pegar, para começar, dentro do YouTube, o canal do TED, e você vê palestras do TED, você vai ver que tem muitos palestrantes que utilizam muitas dessas características que eu coloquei para vocês hoje aqui, certo? Isso já é uma ajuda, acho que, para começar, né? Rafa, tá por aí? Opa, voltei. Eu saí para deixar você responder com mais, né, ficar mais em destaque, que é o tema de hoje, né, das apresentações. Temos mais perguntas, então vou colocar aqui para você as perguntas para você responder. Vamos aproveitar que a gente ainda tem tempo. A gente tem pergunta da Marluce. Não, tá aqui. Não, da Marluce não. Tem pergunta do... Tá vendo? O erro técnico aqui, a pessoa não sabe lidar com a tecnologia. Precisa se preparar a estudar. A pergunta vai aparecer agora. Então, Martins Nessinha pergunta, nessa época de pandemia, você tem alguma dica a respeito de apresentação de lives? Aí vou botar duas perguntas para a gente aproveitar o tempo. Essa pergunta de Martins Nessinha, grava aí. Dicas para a respeito de apresentação de lives. A outra pergunta é de Maiara Reis. Obrigado pela pergunta, Martins Nessinha e Maiara também. A Maiara é minha ex-aluna quando eu trabalhava no escola particular, tá vendo? Lá no lado do Olha só, tá vendo? Isso é bom, né? É bom a gente ter nossos ex-alunos continuando aprendendo com a gente, né? Então vamos ver a pergunta dela. E quando o nervosismo é mais físico? Mãos suando, coração acelerado, tremores nas pernas, não encontrar a palavra certa, por mais que domine o assunto. Tem alguma dica? Tá, então vou responder então são essas duas. Tem mais, a gente vê depois. Aí quando você terminar de responder, eu volto. A pergunta do Martin Nessin, eu não sei se, na verdade, ela está falando para eu indicar lives ou alguma crítica em relação às lives em si, né? Tipo, a live agora tomou uma ênfase assim, estratosférica nessa questão de pandemia, né? Porque é a maneira como a gente está tendo de se comunicar. E quando você fala de live, né, a gente fica com recursos limitados, porque você vê, eu estou aqui sentado numa cadeira, toda hora mexendo a mão, mas porque eu estou tão acostumado a usar o meu corpo para me ajudar na hora de fazer uma apresentação, e aqui eu estou preso, engessado. Então, o que eu posso usar é a mão. Né? Eu até falei com o Rafa ontem, só para você ter uma ideia. Esse Vinícius Munhoz, está escrito no meu nome aí, às vezes atrapalha porque esconde minha mão e eu fico incomodado, porque eu uso a mão para chamar a atenção de quem está me vendo. Né? Então, assim, no recurso de live, você fica limitado um pouco, então a gente tem que improvisar, tem que ver o que pode ser feito para poder melhorar as nossas lives. Agora, se a tua pergunta for relacionada às lives que estão acontecendo, né, por apresentação e tal, as questões do TED Talks que eu falei são vídeos que já estão no YouTube há muito tempo, que servem de referência para a gente. Mas assim, você pode pegar qualquer vídeo do YouTube, mesmo que não seja live,
e você pegar a forma como esse apresentador está falando com você. Por exemplo, pega os tópicos que eu coloquei para você hoje aqui na apresentação e você verifica se estão presentes dentro de alguém que está fazendo um vídeo no YouTube, por exemplo. E aí você vai ver se você se sentiu cativado ou não. Às vezes o tema é um tema mais variado possível. Aqui em casa eu tenho o costume, às vezes, de ver canais do YouTube que falam de comida, né? Então pensa assim, pô, o cara está fazendo uma apresentação de comida. Mas às vezes a pessoa que está falando da comida lá está falando de um jeito que não te chama atenção em nada. Mas às vezes a pessoa é caricata, ela é engraçada. Então ela te cativa por outras características. Mas o intuito dela ali, nesse caso, é o conteúdo. Não é necessariamente a ideia que ela está passando. Porque tem uma coisa que é importante a gente entender, que é o seguinte. Quando a gente está conversando com alguém, ou quer passar uma mensagem, existe uma mensagem por trás de tudo. E é essa mensagem que tem que chegar na pessoa. Não importa a forma como você vai falar, contanto que essa mensagem chegue na pessoa. E aí cada orador vai ter uma característica diferente. Hoje em dia, existem livros, esses livros que eu botei para vocês têm algumas técnicas de oratória, né? Só que essas técnicas não são tão assim mais eficazes hoje em dia, porque com o advento da tecnologia, a gente chama a atenção das pessoas, às vezes com recurso visual, às vezes um pop-up que aparece no vídeo, que não teve aqui na nossa apresentação, mas um chamativo colorido que você está vendo no vídeo aparecendo aqui ou aqui, entendeu? Então isso faz com que a tua atenção fique presa, às vezes sem você utilizar um recurso corporal, por exemplo. E aí vai depender muito mais da tua forma de falar, do teu timbre de voz, de você cativar a pessoa assim, pela sua aparência, do que propriamente dito essas técnicas que eu mostrei para vocês aí. Então, no tocante a live, no tocante a vídeo, existem algumas características que podem ser implementadas e numa apresentação real eu não consigo fazer, certo? Acho que eu tentei responder a sua pergunta aí. Questão da Mayara. Mayara, quando você fala do nervosismo físico, isso é um detalhe muito importante. Você precisa realmente de treino. Isso é treino, não adianta. Você não vai perder da noite para o dia. Mas existem algumas dicas e técnicas que a gente pode usar. Por exemplo, eu acabei de falar para vocês aqui de usar as mãos, né? Eu gosto muito de usar as mãos porque é um recurso muito bom para mim. Mas existem pessoas que ficam muito nervosas. Então existem algumas técnicas. Por exemplo, você pode botar uma borracha, uma moeda, alguma coisa pequena dentro do bolso, né? E você usa uma mão e está com a outra mão dentro do bolso. Não é uma coisa assim recomendadíssima para uma apresentação, mas é uma maneira de você jogar essa sua insegurança para um objeto físico, certo? Então, você fazendo isso, você está pegando alguma coisa, todo o nervosismo que você tem na mão está sendo passado para ela, mas não é para ela ficar visível para as outras pessoas, né? Até dá para você fazer alguma coisa na tua mão e as pessoas vendo, mas aí se você faz isso, você faz com que as pessoas levem a atenção para aquilo que você está segurando. Quando você bota dentro do bolso, você está escondendo. Então é um recurso que pode servir para você iniciar no controle do seu nervosismo. Você não vai fazer todas as suas apresentações assim, mas é um início, é uma maneira de você ganhar esse autocontrole. Agora, uma experiência que eu posso passar para você é o seguinte: quando você começa a dominar o seu assunto, você começa a se ver como um igual, né? Por exemplo, quando você está na faculdade, ou você pega uma apresentação com pessoas que sabem mais do que você de determinado assunto, você vai ficar nervosa. Porque você vai ficar se perguntando durante a apresentação se as pessoas estão analisando você, se estão te julgando. E a partir do momento que você ganha essa autoconfiança, de saber que domina aquilo, pouco importa para você se vão te julgar ou não. Entendeu? Você para de ficar preocupado com o que as pessoas estão falando de você, certo? E aí você fica mais preocupado com a mensagem que você quer passar. Como eu estou aqui hoje. Hoje eu não estou preocupado se a live está com 10 pessoas, 5 pessoas, 50 pessoas. Eu estou preocupado em passar a mensagem, vai ficar gravado. Então a minha ideia é o máximo de pessoas depois pegarem essa live e isso ajudar essas pessoas de alguma forma a melhorar as suas apresentações por aí. Agora, especificamente na sua pergunta, quando esse nervosismo é físico, você precisa sempre ter um gatilho, alguma coisa que vai fazer você jogar esse nervosismo para uma outra, dar ênfase para uma outra coisa. Então, a dica que eu dou é essa: bota uma borracha, bota alguma coisa num bolso, se você tiver de blazer, tiver de calça, tá? Geralmente menina gosta de coisa muito apertada, mas aí tem que dar um jeito de esconder isso e você segurar isso e passar esse nervosismo para isso.
É claro que se for uma apresentação de 50 minutos, vai ficar super desconfortável você fazer isso. Mas às vezes nos momentos que você tem mais nervosismo, você fazer isso ajuda, e ajuda mesmo, é uma dica muito boa. Voltei aqui. A gente tem mais perguntas, né? Em relação ao nervosismo, é meio complicado mesmo, né? Eu não estou dando essa palavra, essa palestra, mas nervosismo, toda vez que eu vou dar uma aula de um assunto novo, toda vez que eu vou pegar uma turma nova, sempre fico nervoso. Independente de ser palestra, ser congresso, todo mundo fica nervoso. Normal, todo mundo fica nervoso para isso. Só que a gente tem que Mas aprender isso é bom, a controlar, Rafa. né? Isso é bom. É bom, Esse nervosismo da mostra que a gente tem emoção. medo. Isso, esse nervosismo não é uma coisa ruim, faz parte, você fica preocupado, dá aquele frio na barriga, e várias sensações, né? Só que o que o Vinícius comentou é importantíssimo, a gente tem que se preparar, conhecer o assunto. Quanto mais a gente conhece o assunto, mais seguro a gente fica. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha que toda vez que ia começar uma aula, ler o que eu ia passar no dia. O tempo vai passando, a gente entra na sala, não, esse conteúdo eu já sei. Ou então o aluno faz uma pergunta, não, esse conteúdo, já conheço. Ele perguntou, eu vou falar. Só que também a gente tem que ter humildade, né? Estou entrando aqui responder, né? Também de quando não conhecer, esse assunto eu não domino bem. A gente tem que ser verdadeiro, né? O Vinícius falou em ser verdadeiro nas apresentações. Porque as pessoas vão captar se você está enrolando e enchendo linguiça. Eu vou aqui colocar mais duas perguntas aqui para o Vinícius responder. Uma pergunta é do Anderson. Essa pergunta apareceu aí. A pergunta do Anderson é o que pode diferenciar perante uma plateias pequenas ou grandes, né? Em relação a posicionar a expressão corporal. O que a gente pode diferenciar? Uma das perguntas. Eu vou colocar a outra pergunta também. Tá? A outra pergunta é: o que fazer numa apresentação em grupo em que um dos integrantes, na hora da apresentação, quer dominar o tempo sozinho? Não comentei a pergunta anterior do Anderson. O Anderson também é professor de física da equipe, que está ajudando também na organização dessas lives. E a Luciana, eu acredito que ela seja aluna do IFE também. Eu nunca dei aula para ela, mas se o Vinícius já deu, de repente. O que fazer, né? Deve ter acontecido em algum momento de estar num grupo, né? Já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas, com ela também, de ter alguém do grupo que fala mais que todo mundo e entra na parte de uma das pessoas, né? Então vou deixar o Vinícius responder essas perguntas. Pode começar e depois eu volto. Em relação à pergunta do Anderson, sempre vai depender do grupo. Sempre vai depender do grupo. Às vezes você está fazendo uma apresentação para 5 pessoas, dá um exemplo. E você está sentado numa cadeira. Entendeu? Então, assim, qual seria a sua expressão corporal? Pode ser usando as mãos, como eu estou fazendo. Mas sempre vai depender do grupo que você está colocando. Porque tem grupos que não ficam tão confortáveis quando você é exagerado. É isso que eu coloquei na palestra. Você não pode ter exagero em nada. Quando você está numa plateia maior, num auditório, por exemplo, ou num evento em si, é sempre importante você se colocar andando o tempo todo, né? Mas não de forma ping-pong, né? Tipo, não é rápido assim, mas para você mostrar que você está dando atenção às diferentes partes da plateia. Existe um erro comum assim de expressão corporal de muitos oradores, que é assim, ele cisma com 2 pessoas que estão aqui na frente da plateia e começa a falar para essas 2 pessoas. E tem mais 80 pessoas atrás daquelas 2 ali. E ele está falando só para essas 2. Pode ter certeza que as outras 78 já estão já pararam de prestar atenção nele. Então, é isso que eu estou dizendo. Tipo, as pessoas precisam olhar para a plateia como um todo. Então, se você tem, por exemplo, um grupo grande, você vai um pouco para cá, tá falando com esse grupo, aí passa um tempo, você anda para o outro lado, de forma vagarosa, não precisa correr, mas é mostrar que você está dominando todo o teu palco. Então, se você tem um palco na frente, você pode fazer isso. Existe uma possibilidade também de você andar pelas pessoas, não tem problema nenhum. Só que isso tem que tomar muito cuidado, porque quando você está andando pelas pessoas, você fica de costas para parte do teu público. E isso não é o ideal, você sempre tem que estar de frente para o teu público. Mas não é uma regra, é porque quando você fica de costas, a pessoa para de pensar que está falando com ela, e aí perde a atenção em você. É essa a questão. Quando você está num grupo pequeno,
você pode, às vezes, estar sentado e utilizando esse recurso, de chamar a atenção. Você olha para mim, eu estou falando aqui, ó. Então, é óbvio que você não vai usar a expressão vocal nesse sentido, mas à medida que você fala com a pessoa e você traz a visão dela para você, ela para de olhar o todo e fica olhando só para você. E aí a ideia da mensagem tem mais chance de alcançar essa pessoa. É uma técnica muito simples, porque você não está dizendo para a pessoa que você está mexendo a mão para chamar a atenção dela. Pelo contrário, você faz isso de forma natural e a pessoa vai prestar atenção em você. E aí você consegue medir até essa questão da distância que você tem. Às vezes você está parado numa cadeira, num círculo, e está falando com um grupo de 5 pessoas. Mas ao mexer com a mão, você se aproxima ou se afasta de uma pessoa específica, determinada. Às vezes uma pessoa que você sente que está dispersa na tua apresentação. E aí quando você faz isso, ela opa, tem que prestar atenção. Então são recursos, como a pergunta que a Valesca colocou lá no início. Você precisa conhecer o seu público para você saber quais recursos você vai utilizar e como que isso vai fazer a atenção ficar o máximo de tempo presa em cima de você. Não é fácil a gente manter essa atenção presa o tempo todo, porque chega uma hora que as pessoas começam a se dispersar e tal. Então, o orador ele começa a ter recursos, à medida que ele vai fazendo apresentações, ele vai adquirindo recursos que ele vai usando. E quanto mais recursos você tiver, mais tempo você consegue fazer a pessoa prestar atenção em você. Certo? A outra pergunta, Rafa, coloca para mim de novo, que eu... quando você está fazendo uma apresentação em grupo, é muito complicado, Luciano, porque assim, tudo que eu falei para vocês aqui, eu falei de uma apresentação individual, certo? E é óbvio que você, quando faz em grupo, muitas das coisas que eu falei, ela vai servir também. Só que uma apresentação em grupo, ela tem que ter o espírito de equipe, certo? Acho que a palavra certa é essa, o espírito de equipe. Quando a gente fala do espírito de equipe, todos têm que ter a mesma proporção de fala. E todos poderiam falar do mesmo jeito. Quando isso acontece, seria uma apresentação ideal. Né? Eu estou falando agora até como professor. Né? Como é que seria uma apresentação ideal? Todos falam a mesma proporção, com as mesmas técnicas, ou técnicas diferenciadas, mas que mostrem o domínio do que está sendo falado. Né? E isso vai fazer com que o professor, ou quem está te avaliando, porque aí nesse caso é uma apresentação avaliativa, né? Vai olhar e falar assim, nossa, esse grupo aqui, pô, tá de parabéns, ele conseguiu atingir a excelência nessa apresentação. Porque teve conteúdo, teve dinâmica, não foi uma apresentação chata. Isso não importa se durou 5 minutos, 10 minutos, não importa nada. Você fez uma apresentação e a ideia que você quis passar, ela atingiu as pessoas. Então, independente de você ter uma apresentação em grupo, sempre o importante é a mensagem, é a ideia. E aí você consegue passar. Só que olha a diferença. Se você tem uma pessoa fazendo uma apresentação, toda a responsabilidade está em cima dessa pessoa. Se você tem 5 pessoas fazendo essa apresentação, você divide essa responsabilidade nas 5. E esse é um grande diferencial, porque se tiver uma pessoa dessa equipe que não tiver com a visão que você está, ela vai querer ou se sobressair, ou ela vai jogar uma responsabilidade nas costas dos outros integrantes excessiva. E qualquer uma das duas possibilidades é ruim, porque mostra para quem está olhando a apresentação que o grupo não está unido. E toda vez que você tem um trabalho de equipe, ele tem que mostrar que a equipe está unida em todos terem o mesmo resultado. E isso às vezes não acontece. Mas aí também tem um pouco da experiência, porque quando você faz isso num grupo de escola, por exemplo, sempre tem um aluno ou outro que fala mais do que o outro, vai ter essa coisa. É diferente você falar mais porque os outros não têm conteúdo para passar, certo? Do que você querer se sobressair em relação aos outros, certo? Aí são duas situações diferentes. Mas eu acredito que sempre vai depender da conversa. Quando as pessoas conseguem conversar, e aí elas chegam num denominador comum, aí as coisas fluem legal. Porque num trabalho de grupo, por exemplo, numa apresentação de grupo, você sempre tem que pensar que o grupo todo está no mesmo barco. Então não adianta um ir na frente ou ficar a gente para trás. Certo? É isso aí. Rafa? Muito, muito obrigado, Vinícius. A gente já está aqui há quase 1h15, a proposta era ficar 1 hora, mas como as perguntas foram surgindo, o tema é muito interessante, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, então, né? Está sendo muito bom, está sendo muito interessante, é praticamente um curso, né? É como se fosse umas aulas de um curso. Eu recomendo as pessoas assistirem novamente essa live depois. Tem uma das pessoas que perguntou se podia fazer mais uma pergunta, então vou fazer, né? Vou pedir que... Tem mais pergunta? Tá.
Vou pedir que as pessoas, né, que você já faça a finalização, faça um discurso final de encerramento, né, sobre o tema, e vou dar uma chance para o Thiago de você responder a pergunta dele também. Você responde a pergunta dele e já faz já, porque eu vou fechar as perguntas, porque já está há muito tempo, né? A gente já está falando muito, e o tema é importante, é legal. E já também faço uma pergunta junto com a dele, com a do Thiago. O Thiago está perguntando, né, você encerra e tudo, se tiver espaço para uma pergunta, alguma dica de oratória para a prova de aula de concurso, etc. Eu acho muito importante isso. Quando eu fui fazer concurso para docente, eu estava totalmente perdido. E se não fosse a ajuda de um amigo da faculdade, vou até citar ele, é o Vitor Cossi, que a gente apelidava ele de Vitor Cochis, ele mandou para mim um plano de aula que foi batata, foi especial para eu conseguir me ajudar. E umas dicas, a gente conversando pela época, ainda tinha o Messenger. Hoje em dia não, agora é só Facebook, WhatsApp, então é importante as dicas. Ele deve estar preocupado com isso, recém-formado, foi meu calouro da UERJ. Outra pergunta aqui, não tem. Aí tem uma pergunta minha, se você teria o interesse, de repente, se as pessoas também tiverem interesse, ou se você já faz alguma oficina sobre isso, sobre oratória, se vale a pena a pessoa fazer curso de oratória ou curso de se apresentar, né? O que você dá a dica sobre isso? Eu tenho minha opinião. Aí você e depois eu finalizo, então? Perguntas, a minha e a do Thiago, e faz sua apresentação final. E aí tá depois bom, então eu encerro. Tá bom? Tá bom. Bom, respondendo ao Thiago aí. Thiago, é muito importante a pergunta que você fez em relação à prova de aula, concurso. Eu sei que é para um nicho específico, talvez nem todos da live assim, estejam pensando numa questão como essa, mas assim, as dicas são as mesmas. Primeira coisa, eu falei para você estudar o público, correto? Quando você vai fazer uma prova de aula, você geralmente tem 2 ou 3 professores que vão te avaliar nessa apresentação. Então, esses nomes são divulgados no edital, dentro das listas que vão aparecendo. Pegue esses nomes, vai no currículo Lattes deles, e para quem não conhece, o currículo Lattes é o currículo acadêmico, né, dos professores e tal. Vai nesse currículo e vê qual é a história desse cara. Porque você vai ter uma ideia de qual vai ser a visão que ele vai ter ao te analisar. Entendeu? Acho que o Rafael não quis contar aí, mas quando eu fiz a prova para entrar no IFRJ, ele estava na minha banca de prova de aula, né? E eu fui uma das pessoas que fui no Lattes de todo mundo lá, ó, vamos ver o que essas pessoas pensam e tal, porque é uma maneira muito importante. Quando você estuda o público, você consegue saber como essa pessoa vai te olhar. Se essa pessoa tem um olhar mais para a área dura, se essa pessoa tem um olhar mais para a área de ensino e tal, isso faz toda a diferença na forma como você vai se posicionar. Entendeu? E até quando você está flexionando para essa pessoa, o que você vai falar. Às vezes eu posso olhar para um professor da minha banca e eu falar com ele de uma parte mais de conteúdo, porque eu sei que é a forma que ele olha. E aí no outro professor eu olhar um pouco mais da questão do ensino, porque eu sei que é ali que ele vai focar. E aí você está sendo estrategista, você está usando os recursos que você tem de acordo com a banca que vai te avaliar. Agora, isso não é errado, isso aí é uma coisa super normal até, todo mundo faz isso, assim, ficar preparado para fazer. Mas essa preparação é uma parte. Você precisa dominar o conteúdo daquilo que você vai falar. Geralmente, essas provas de aula de concurso, elas têm um sorteio de tema que às vezes é 24 horas. Então, é você se manter estudando nos possíveis temas o máximo possível para quando sortear esse tema, você não ficar tendo só 24 horas para poder montar essa aula, entendeu? Tipo assim, já faz aulas preparadas para vários temas da tua disciplina, para você poder estar cercando o máximo possível, porque às vezes até uma aula não é exatamente aquele tema que foi sorteado, mas você consegue fazer uma adaptação e tal, ele já está pronto. E aí você gasta o restante de tempo que você tem se preparando para a apresentação em si, e não com os outros recursos que você vai precisar durante essa apresentação, certo? Isso aí ajuda muito. Em relação aí à pergunta do Rafa, eu nunca ofereci lá no campus uma oficina de oratória, mas eu já fiz isso quando eu era adolescente, e isso me ajudou muito, porque eu nunca tive assim, o problema da timidez por conta da minha trajetória. Eu tive uma trajetória dentro de igreja, e aí eu era porta-voz da juventude, da adolescência, então sempre estava com o microfone na mão, então a falar para mim não foi um problema. Mas a forma do que eu ia falar, a estrutura do que eu ia falar era um problema, porque as ideias se embaralhavam. E aí eu comecei a focar nisso. Aí por isso que eu falo da questão do autoconhecimento. Você sabe que você sabe falar, então não gasta tempo nisso. Gasta tempo na parte que você não domina. A estrutura era um problema. Então eu passei a trabalhar a estrutura
do que eu ia falar, da mensagem que eu ia passar. E o curso ajudou muito. Mas essa palestra que eu faço com os alunos lá todo ano é uma palestra que acaba sendo uma mini oficina, né? Porque eles participam comigo, eles não é uma palestra em que só eu falo e os alunos escutam, como está sendo aqui na live. Né? Eles têm participação no meio dessa palestra e a gente faz algumas dinâmicas, algumas coisas que eu tive que adaptar aqui. E essas dinâmicas são muito boas, assim, no sentido de fazer você treinar um pouco. Mas existem algumas dicas que eu posso falar que as pessoas acham assim, até engraçado, mas são muito importantes. Essa dica do fósforo, por exemplo, ela ajuda muito a você saber se você é uma pessoa que tem mais facilidade em diagnosticar defeitos ou qualidades que você tem, certo? E você pode ficar repetindo isso, até você assumir isso para você. Você tem a dinâmica do espelho, de você ficar falando, fazendo os seus ensaios de apresentação para o espelho, para você poder estudar a forma como você está falando, o que você pode melhorar. A melhor maneira que tem é você se olhar. Né? Mas hoje em dia tem recurso, você pode gravar a sua apresentação e você rever em vídeo depois e tal. O lance do espelho é bom porque você consegue ver em tempo real, entender o que está acontecendo ali. Isso é muito bom, certo? Mas isso varia muito também da disponibilidade que a pessoa tem, da finalidade que ela tem. Às vezes é uma pessoa que só quer perder a timidez mesmo, não é para poder falar melhor, não é nem para ficar fazendo uma apresentação formal para um concurso ou para a escola, entendeu? Para a faculdade. Mas isso faz parte. Existem vários tipos de apresentação e aí vai depender sempre da pessoa, certo? Rafael pediu para eu finalizando aqui, então eu vou deixar meus agradecimentos a todos vocês. Mônica, muito obrigado por você estar nos ajudando aí como intérprete. O Rafael, pela movimentação de construir essa roda de temas aí importantes para a gente poder discutir um pouquinho. Eu fico lisonjeado pelo convite que fizeram. Eu acredito que quem não me conhece tem as minhas redes sociais aí, né? O professor Vinícius Munhoz, tem no Instagram Nive Munhoz, depois eu vou botar na descrição para vocês aí, mas para que vocês tiverem dúvida, alguma coisa, vocês podem ficar à vontade de me perguntar, seja chamando pelo direct, chamando pelo meu perfil mesmo lá na página do Facebook, fiquem à vontade de me perguntar e eu estou à disposição para responder vocês. Fico muito feliz, é um assunto que eu gosto muito de falar, mas é um assunto que não tem fim, porque cada um de vocês vai ter um tempo diferente para poder aprender a falar melhor e como usar os recursos, tanto de corpo, quanto de voz, quanto de expressão corporal e, principalmente, se autoconhecerem. Busquem o autoconhecimento, porque vocês vão quebrar muitos tabus, vocês vão melhorar demais a confiança que vocês têm ao confiar, ao expressar uma ideia para as pessoas que estão te ouvindo. O autoconhecimento é essencial e é fundamental. Quem tem autoconhecimento consegue superar qualquer dificuldade que possa aparecer. Beleza? Muito obrigado aí por vocês terem acompanhado a gente nesse tempo aí. Que isso, Vinícius. Eu que agradeço a participação. Você é um membro muito querido da nossa equipe. Foi uma conquista muito grande você ter entrado, né, para trabalhar com a gente. Você é uma pessoa que está sempre disposta a fazer as coisas, a trabalhar junto. Então, eu espero que a gente possa continuar trabalhando junto por bastante tempo. E quero agradecer também a presença, né, presença virtual de todo mundo que está participando aí, interagindo. A gente teve eu acho que é o recorde nosso em live, foram mais de 30 em alguns momentos de pessoas, e ficou girando em torno de 20, 25 depois, mas independente da quantidade, o importante é a gente estar, de alguma maneira, em contato com as pessoas, sejam nossos alunos do IFE, sejam nossos colegas de trabalho servidores, né, sejam ex-alunos, independente, qualquer pessoa que esteja compartilhando com a gente conhecimento e perguntando, e podem pedir para a gente temas depois. Segue nossa página, eu coloquei a página para vocês verem qual é, que a gente tem um núcleo de divulgação científica. Sigam a página e busquem também conhecer o Instituto Federal do Rio de Janeiro. É uma instituição que veio do Cefet Química, é uma instituição mais antiga, mas se tornou instituto em 2007, 2008, se não me engano. E, a partir de então, se expandiu. A gente tem muitos cursos. Na nossa unidade, a gente tem 7 cursos, um curso de graduação, licenciatura em Química, tem curso técnico de petróleo e gás, tem curso técnico de plástico, curso técnico de Química, temos curso técnico à noite para pessoas já que estão terminando o ensino médio, temos o curso de segurança do trabalho, petróleo e gás e plástico, e temos o curso na modalidade jovens e adultos, manutenção, suporte
informática, que é o ensino médio integrado também. Então venham conhecer a instituição, a gente vai colocar também um link na descrição também para você entrar no site, não está no momento, mas eu vou colocar logo aqui nos comentários o site, e agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Vinícius, eu estava no concurso dele, é bom saber que ele usou dessas tecnologias de oratória, usou essas técnicas todas para ajudar, ajudou mesmo, né? Tanto é que ele passou no concurso. É muito bom poder trabalhar com você. Agradeço muito a Mônica pela presença na live. Quero já dizer que na semana que vem a gente vai Mônica, ter... ó, tá de parabéns, Mônica. Isso, vou dizer eu falo rápido pra caramba, ela tava ali, ó. É isso aí, ele fala correndo mesmo. Já fala um pouquinho mais devagar, a não ser quando estou nervoso em aula, quando estou empolgado, eu começo a falar mais rápido. Mas semana que vem a gente tem a palestra Energia Nuclear Tem Futuro. Ela vai ser na quinta-feira ou terça, agora já esqueci, vou colocar aqui a data certinho. Energia Nuclear Tem Futuro, vai ser à tarde, 3h30. E vai ser interessante, vai falar sobre radiação, sobre coisas desse tipo. E a gente vai encerrando por aqui, me despeço, agradeço muito ao Vinícius, agradeço a Mônica, agradeço a todos que estavam participando e postando perguntas, agradecimentos. Depois eu vou ler, vou curtir tudo e responder o que der para responder. E muito obrigado, a gente vai terminando e deixar os créditos aqui para saber quem participou hoje. Tá? Muito obrigado. Até a próxima live semana que vem, tá? Aguardo a presença de todos. Um grande abraço, se cuidem nessa pandemia, evitem sair de casa e muito obrigado. Tchau, tchau. Microfone. E aí, Vinícius, finalizei aí. Como é que foi? Foi bem? Vinícius, está ouvindo aí? Alô? Oi. Acho que ele já saiu, será? Já saiu. Vinícius está fora já? Tem que finalizar aqui também, né?